pessoal, no módulo anterior, então, a gente viu ali histórico de clientes, agora a gente vai ver gráfico real-time, né? Como que seria aquela tela bonitinha que a gente comentou ali bem lá em cima no página inicial, né? Agora a gente vai passar por ela, vai aprender um pouco sobre ela e como que a gente pode aí melhorar o dia a dia do suporte. Bom, e inclusive, atenção suporte, ó, comigo aqui, essa tela em particular, tá? Você do suporte que tá aí me assistindo agora, vai utilizar ela quase 99,35% do seu tempo, tá? Enquanto você estiver atendendo. Então, bastante atenção agora aqui, porque esse é o momento que eu vou apresentar uma tela que você vai utilizar quase que 100% do teu dia, tá? Pega as dicas que eu vou te dar, que certeza que o teu suporte vai ser sucesso, beleza? Vem comigo então. Pessoal, seguinte, parte de busca, tá? Eu consigo buscar ali algumas informações, certo? A respeito de o MAC, endereço de login, né, o IP, pelo NAS, eu consigo fazer essa busca na caixinha ali de seleção, tá? Na caixinha de pesquisa, desculpem. E esse MAC é o MAC One da CPE, certo? O IP é somente o V4 a princípio, e o login é o PPPoE que a gente já está acostumado. E o NAS seria para pesquisar todos os PPPoEs que estão atrás de um NAS específico, legal? Bom, eu já fiz uma busca aqui, né? E agora a gente vai entrar então num detalhe um pouco mais específico de cada um desses botõezinhos aqui, ó. Primeiro de eu abri aqui então no Realtime, tá? Numa nova aba, porque como a gente vai voltar nesses dois botões, aí para não ter todo o trabalho de clicar e tal, nada, é preguiça mesmo, eu vou já abrir na outra telinha. Bom, a tela de Realtime já está rolando, tá? E o que a gente já vê de cara nessa tela aqui? Além do gráfico, né? Tudo bonitinho ali, todo desenhadinho, a gente já vê um monte de botões, aí já começou a ter bem mais coisas do que tinha, e você falou que era fácil e tal, e agora já estou vendo um monte de botão, como que faz? Bom, pessoal, tranquilo, vem comigo com exemplos, inclusive, que vocês vão entender e vão começar a aplicar isso 100% do dia. Primeira coisa, botãozinho aqui em cima, ó, agendamento, bem aqui, ó, agendamento, tá? O que esse botão faz? O que eu posso fazer com esse botão? Esse botão, por padrão, e aí eu vou te dar um exemplo aqui que você vai se identificar. Tem sempre aquele cara que liga para você, de verdade, ele vai te ligar ali depois da hora do almoço, tá? E ele vai te ligar brabo, né? Ainda te dá um esculacho ainda, meu. Não sei o que, com a minha internet não funciona, dá meia-noite às 2 horas da manhã, essa internet não presta, eu vou cancelar, eu vou acionar meus direitos e vou fazer mais um monte de coisa. Tá? Todo provedor tem um cara ou algumas pessoas como essas aí, tá? Tranquilo, tranquilo, o cliente ele reclama, tal, às vezes ele tem razão e tá tudo bem, né? A gente tá ali para resolver o problema dele de fato, né? E é com esse intuito que eu vou te mostrar essa tela, como que você pode aí argumentar caso você perceba que não seja um problema na rede, em si um problema de utilização, legal? Bom, para esse caso das 2 horas da manhã, às 8 da meia-noite às 2, a gente vai fazer um agendamento, né? Às vezes o cara ele vem sempre falando, poxa, meu jogo tá travando, meu filme não roda, tal, e tá meio complicado. E aí você fala, mas será que tá tendo bastante perca mesmo? Né? Será que tá tendo bastante problemas entre minha rede do meu, eu digo a minha rede interna, né? Ou seja, do meu NAS ali até a CPE dele, será que tá tendo tudo isso de perca? Né? Nesse botão aqui, ó, né, do agendamento, eu consigo descobrir. O que seria isso? A gente vem e define data de início e data de fim, assim bem como a hora e a hora que eu quero fazer, tá? Por padrão, tá? Ele sempre vai fazer um teste ali dentro da rede do cliente a cada 5 segundos, né? Você também consegue modificar, ou seja, a cada X intervalo de tempo que você definir, ele vai ficar mandando um teste. Ele vai mandar um teste, um teste, um teste, né? Aqui ele está sendo feito para cada 1 hora, mas isso é customizável, tá? E então naquele espaço de tempo que você definiu, a cada 5, 10 segundos ele vai ficar mandando. Opa, tô te mandando um teste. Beleza. Opa, tô te mandando outro teste. Beleza. No final de tudo,
ele vai ver qual que está sendo o consumo de banda real desse cliente, tá? Não é um teste de velocidade que ele vai fazer, ele vai ver o consumo do cliente, tá? Ele vai ver a latência e aí você define o que for melhor para você, né? Se for um jogo, ou se for um vídeo, alguma coisa, se vai ser TCP ou se vai ser ICMP, né? Que tipo de pacote que você vai encaminhar para dentro da CPE desse cliente para que você veja qual que está sendo a latência dele. Bem como o extrato e radius log, tá? O extrato, ele vai registrar ali qual que foi o extrato de consumo naquele momento, né? Então ele vai te gerar ali dentro do graph um gráfico e alguns textos escritos mostrando qual que foi o extrato no momento daquele teste que você disparou. E o log de radius seria para ver se está tendo alguma queda, né? Aí é uma integração que a gente faz via syslog no FreeRadius, tá? Para que a gente consiga capturar aí os logs e ver, poxa, tá batendo alguma coisa aqui, não tá deixando autenticar, tá caindo a conexão, enfim, tá meio chato isso aqui, eu preciso ver. Encontrei o problema, tá no Radius, tranquilo de resolver, né? Bom, aqui, a partir do momento que eu clicar em confirmar agendamento, ele já vai cair para cá, ó, agendamentos em aberto, ele fica aqui, e os que finalizou, ele vem para baixo, finalizado, cancelado e tal. E aí, logo menos, a gente vai ver uma outra telinha no qual a gente consegue acompanhar essas informações, legal? Bom, continuando o raciocínio, tá? Vamos deixar esse gráfico aqui para o final, cerejinha do bolo, e vamos descer aqui embaixo, liberar banda e desconectar. Esses dois botões é para aquele teste que você precisa fazer junto, às vezes, a um técnico de rua, né? Às vezes o técnico está lá na casa do cliente e tal, e aí ele fala, olha, realmente o teste de banda não está batendo aqui na casa do cliente. E aí já levou o computador que suporta passar o plano e tal, via cabo e etc. E aí você está desconfiado que seja o NU. Você fala, poxa, mas será que é o equipamento que está lá? Né? Vamos fazer um teste? Vamos. Esse liberar banda, ele vai liberar uma quantidade X de banda para dentro da CPE, geralmente é 600 MB full, tá? Vai depender de cada NAS, né? Esse valor vai mudar. Logo menos a gente vai ver isso lá em parâmetros globais, né? Que é uma outra configuração. Mas a princípio é interessante saber que ele vai liberar aí uma quantidade gigantesca de informações e aí você vai conseguir testar a banda do cliente. Poxa, liberei 600 MB full, direto do NAS, mas não está batendo, é o equipamento que pode estar com problema, né? E aí é recomendável trocar e tal. E aí você vê qual que vai ser a melhor saída em cima desse problema. A parte de desconectar. O que seria esse desconectar? Ele vai derrubar a sessão PPPoE do cliente, né? E aí o cliente vai se reautenticar e vai passar a navegar com uma nova faixa de IP, com o plano anterior, porque, por exemplo, para usar esse botão de liberar banda, ele vai ficar ali disponível, a banda liberada, enquanto não for derrubado a sessão PPPoE, né? Então você, do suporte aí que faz essa função, cuidado, né? Não esqueça esse botão aí ativo sem antes derrubar a sessão do cliente, tá? Não deixe o técnico embora sem antes derrubar a sessão do cliente, tá? Após todo o teste, sempre derruba a sessão e espera ela voltar de novo. Marcos, qual que é a lógica por trás disso? Quando eu clico nesse botão, basicamente eu mando para o roteador um alô e falo para ele, a partir de agora você ignora o limite de banda que você tem entregue no Radius, tá? E você vai receber direto de mim esse tanto de banda aqui que é muito superior, né? Mas para que volte ao limite anterior, né, que seria, por exemplo, 300 megas que ele contratou, derruba a sessão dele, a hora que a CPE voltar e pedir para se reautenticar, aí sim ela vai passar pelo Radius e o Radius vai fazer o controle de banda como deve ser, beleza? Ou ainda também pode ser usado para sessão presa, tá? Às vezes o PPPoE do cliente está preso ali, você não sabe o que você faz, desconecta ele, espera ele subir de novo, né? Aí às vezes ele já derrubando a sessão, seja o suficiente para ele se reautenticar sem necessariamente pedir para ele reiniciar o equipamento, tá? Porque essa frase é bem manjada, então muito cuidado com ela. Extrato completo, tá? Esse botãozinho aqui, ó. Vamos nele.
O extrato completo, ele vai me mostrar aí literalmente o extrato completo de como que está a conexão desse cliente, quanto que ele consumiu, quanto tempo ele está ativo, há quanto tempo ele ficou ativo em cada um dos dias ali e tal, ou no mês, enfim, quanto que ele consumiu nesse tempo, qual que é os IPs que ele pegou, né? Algumas informações ali, se ele veio com V6 e tudo mais. E aí ele mostra inclusive também o NAS, ó, né? Então já vem tudo bacana para que você, agora principalmente o financeiro, tá? Financeiro, acerto de contas, enfim, consiga ter aí uma visualização legal de como que está o consumo desse cliente, né? O famoso, não, mas eu não usei no mês passado, pessoal. Poxa vida, como que vocês estão me cobrando isso, né? Então, com essa telinha aqui, você já consegue dialogar com o cliente, né, mostrando evidências de que realmente ele usou. E também, você que vende plano dedicado, às vezes você tem um link dedicado saindo direto daí do teu provedor para algum cliente específico, e ele todo mês pede ali, às vezes, o extrato e tal, ou ainda é um cliente público, né, é uma prefeitura ou algo do tipo, e aí ele sempre, todo mês, pede o extrato, né? E aí você consegue fazer a impressão tanto em PDF quanto mandar um CSV para ele, né? Para que ele possa dialogar ali, enfim, pagar a fatura conforme precisa. Marcos, eu estou vendo que tem dois campos parecidos que eu já tinha visto aí em algum momento atrás em alguma das telas. Sim, sim, tem sim. Esses campos, eles vão seguir a mesma ideia. Horário e data inicial, horário e data final. Apliquei, aí ele já começa a exibir algumas coisas. Percebam comigo o seguinte: um dia, 10 dias, um mês, 90 dias, e aí por aí vai, né, conforme está sendo o consumo dele. Então, se você quer uma busca mais rápida e estática, você já pode vir aqui em algum desses botões que ele já começa a te exibir o que você precisa. Bom, exibir conexões ativas. Esse botão ele serve para o seguinte: imagina que você está no meio de um suporte, o cara fala, poxa, mas não cai, não cai, não cai e tal. Você vem, olha ali, poxa, mas 4 meses já, né? Enfim. E aí você não teve uma resposta de queda do Reis, mas o cara ainda reclama de lentidão. Poxa, será que não é uma VLAN que está travando? Enfim, você do suporte pode usar essa tela também para começar a entender talvez o problema que está acontecendo no dia a dia do cliente, tá? Essa tela aqui, claro, ajuda o financeiro, sim, mas você do dia a dia do suporte consegue identificar possíveis problemas na rede do cliente, também acompanhando o número de desconexão que ele teve, enfim, o consumo de rede dentro da infraestrutura dele. Legal? Bom, agora a gente vai falar de histórico. Botãozinho, né? O histórico, basicamente, é algo estático em relação a esse gráfico que está passando aqui. Só que a diferença é o seguinte, né? Imagina que semana que vem o cara me liga e ele fala que a internet de uma semana atrás estava meio ruim, ou ainda eu não utilizei a internet em tal dia. Será que não utilizou mesmo? Vamos ver. Olha lá, ó, os últimos 2 dias, ele falou que não usou no último mês, mas não é o que está me mostrando, né? Bom, se a gente vê aqui, né, eu certeza que vocês também já ficaram de olho grande ali, fala, poxa, mas como assim, cara, né, 200 Mbps por segundo? Não. O correto a se visualizar nesse detalhe é esse cara aqui, ó, megabytes por segundo, 30 Mbps. Esse foi o pico, né, de consumo dele. Então, você do suporte do dia a dia, sempre que você for visualizar esse gráfico, sempre utilize isso daqui, ó, esse botãozinho, tá? Bom, aqui é a data que eu quero buscar, inicial, final, né, para ser maleável ali, para mim ter liberdade, tá? Ver picos de consumo, ele vai te mostrar um gráfico basicamente com os maiores consumos que esse cara teve no dia a dia, né? Então ali, ó, mudei, que foi 120 Mbps por segundo no upload que ele fez, tá? Fechei, né? Caso eu queira imprimir, né, pode vir aqui, ele vai imprimir o gráfico para ti tranquilo, né? E finalizamos essa tela
sem segredo nenhum. É uma tela para consulta para que você consiga se municiar aí de informações e dialogar com o cliente de uma forma mais segura. A Ping e Traceroute, né? Esses dois botões, eles vão fazer um ping barra traceroute da CPE do NAS para a CPE. Percebam que está dando timeout, né? Você fala, pô, Marcão, mas está dando timeout. Aí é aquela pergunta, será que a CPE lá no cliente, ela está com a parte do ping habilitada? Né? Então, nem sempre você vai conseguir fazer isso por aqui, devido ao próprio bloqueio imposto dentro da CPE, tá? Mas aí tem uma notícia boa para vocês. Pelo TR-069 eu consigo disparar de dentro da CPE para qualquer lugar do mundo. Logo menos a gente passa nele e aí vocês vão entender do que eu estou falando. E Traceroute é a mesma brincadeira, ele vai abrir uma tela aqui, My Traceroute, né, vai fazer o teste. Eu particularmente não uso essa tela, né, ultimamente eu tenho usado muito TR-069, tá? Então, por conta disso, essa tela em particular do Traceroute, faz um tempo que eu não trabalho com ela, né? Mas, de qualquer forma, veja bem comigo. Ela saiu, tal, bonitinho, passou, olha só, e resolveu, né? Já mostrou os saltos, os TTL, enfim. E aí ela morreu num AS aqui, que não soube mais para onde iria mandar. Fechar Traceroute, tá? Aqui é a atualização do gráfico, né? A cada quantos segundos você vai querer que esse gráfico aqui fique atualizando. E vamos falar dele então, né? A atração do dia. Esse gráfico, ele funciona da seguinte forma. A cada X tempo eu fico perguntando para o seu roteador de borda, o seu NAS. Ô meu querido, como que está o consumo desse cliente? Ô meu querido, como que está o consumo desse cliente? E ele vai me falando, né, como que está o consumo. E aí eu consigo gerar para vocês essa tela bonitinha, no qual você pode aí acompanhar como que está o consumo do cliente em tempo real. Aqui embaixo, algumas informações úteis para o dia a dia, tá? Algumas informações aí que vocês vão utilizar no dia a dia. Esse carinha aqui, se eu clicar, ele me joga para uma nova tela, tá? E aí eu já consigo ganhar um acesso à tela da CPE, web, né? Isso somente se estiver habilitado lá também. Tem provedor que não ativa o acesso remoto, então essa partezinha aqui em azul não vai ser utilizada devido a esse ponto. Tá? Pessoal, a respeito aqui do TR-069, é uma brincadeira que a gente vai falar um pouco mais para frente, tá? Mas olha só que legal, Made for RT, tá? Esse cara é um lançamento que a Made fez, tá? Na Brint de 2023, tá bom? Que tem o intuito de gerenciar LTs multivendor, tá? De forma fácil e intuitiva, né? Pro dia a dia de suporte. Poxa, ele tem integração com o GraphSim. Como esse carinha aqui é um demo, tá? Eu não consigo mostrar 100%. Entretanto, no treinamento do Made for LT, que logo menos vai sair, aí vocês vão estar por dentro de toda essa tela, toda essa customização. Também vai ter alguns vídeos aí de curiosidades e tal saindo nos stories, logo menos isso vai acontecer. E aí vocês conseguem também ver o que essa ferramenta é capaz de entregar. Mas ó, já vou dar um spoiler. Para o dia a dia do suporte, para você que trabalha desde o N1 até o cara N3, essa ferramenta vai e pode atender você em multivendors. Então, ficou curioso, vem, dá uma procurada aqui, conversa com a gente, manda uma mensagem, sinal de fumaça e a gente vai colocar uma demo para rodar, você faz o teste, gostou, a gente já começa a falar em como migrar toda a tua rede para lá. Legal? Bom, vamos continuar o raciocínio então. Parâmetros é algumas informações que vêm do Radius, tá? Só algumas visualizações ali. Extrato seria uma tela compacta desse extrato completo, algo simples, de boa, tá? É algo para você, uma consulta rápida, tá? A ideia de ter essas abinhas aqui embaixo é que você, ao mesmo tempo que vê esse gráfico, você também consegue fazer a visualização aqui e talvez imprimir e tal, sem precisar abrir uma nova tela, tá? Logs, que seria aquele log do Radius, que eu comentei, que às vezes fica batendo ali, a senha tá errada, o MAC tá errado, né, a CPE tá errada, né, e, enfim, você consegue ver toda essa saída, né, que o Free Radius exporta,
né? E consegue também dar um bom suporte e até identificar um problema um pouco mais sério. Agendamento, que seria um complemento a esse cara. Ao invés de eu vir aqui nesse botão e tal, eu já venho aqui e vejo ó, o que está acontecendo e tal, e já me mostra certinho o que está rolando ali por trás desse cliente. Teste de velocidade, que seria onde a gente começa aí a ver sobre o teste de velocidade que o cliente fez na rede dele. Lembrando que é utilizado o Library Speed, tá? É uma biblioteca gratuita e o Made4Graph tem integração com esse testador de velocidade, beleza? Logs de CGNAT, que seria para visualizar ali como que está o CGNAT na sua rede, tá? Os seus clientes atrás do seu CGNAT. A integração que a gente tem seria com o A10, tá? Mas essa lista vai sair na Wiki, é atualizada periodicamente, sempre que for saindo integrações novas, né? Você pode acompanhar pela Wiki, tá? As integrações que tem junto ao Made4Graph, certo? Então, o que seria esse log de CGNAT? O log de CGNAT ele vai fazer o seguinte, ele vai sempre ficar olhando a caixa, né, sempre ouvindo o que a caixa está falando. Sempre que um PPPoE estourar a utilização de porta, né, um exemplo, tem 1.200 portas que foram definidas para esse cliente. Se por um acaso ele começa a pegar mais portas para se conectar, das duas uma, né? Das duas umas o modo de falar, tá? Mas enfim, ou ele está tendo uma grande quantidade de consumo porque ele é um streamer, enfim, ele faz esse uso frenético da rede e aí é interessante pensar em vender um plano maior, um IP público e tal, né? E dá para rolar um marketing. Ou ainda, esse cara está vendendo internet. Pô, mas como assim? Sim, quando tem um estouro muito grande de porta, na maioria das vezes você vai ver o cidadão tá com 3, 4 CPE atrás da CPE que você deixou lá e ele tá vendendo internet pro prédio todo. E ainda fica reclamando porque que a internet dele tá lenta, né? Na maioria das vezes é o estouro de porta, né? Ele usa as portas reserva e aí começa a derrubar a conexão dele, a dropar banda, justamente porque está crítico, né? Começou a utilizar mais do que deveria, né? Esse comportamento também é visto muito em ataque, né? Quando está tendo um fluxo de dado, né? Da rede para fora, né? Ou enfim, de fora para dentro, também há esse comportamento. Mas aí vai de você analisar bem o cenário e entender o porquê que isso está acontecendo. Legal? Bom, pessoal, sobre essa tela seria isso, tá? Seria aí um overview de como que ela trabalha, tá? E aí eu volto a comentar, se ficou alguma dúvida, se restou aí algum questionamento, por favor, manda no chat pra gente, que a gente está sempre ali disponível para estar ajudando. Valeu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.